Muito obrigado pela participação de vocês. E hoje, tá, não é diferente, vocês leram a apostila, isso é assim, que é conquistado gradual, tá? Como diz a palavra de Deus, de glória em glória, é de degrau em degrau. Então é algo que vai sendo assim desenvolvido na minha vida. O que nós vamos falar hoje é como temos aquela percepção do Espírito Santo, quando saber que é o Espírito Santo falando no nosso coração. Eu, se eu não me engano, é uma das primeiras perguntas, acho que a própria Silvia falou lá no comecinho do curso. E agora a gente vai desmistificar algumas coisas, o que não é o Espírito Santo falando no meu coração e o que é o Espírito Santo falando no meu coração. E a segunda aula também ela vai aprofundar mais ainda quando nós vamos trazer mais luz para esse discernimento. Desmistificar, tirar aquilo que é místico, separar aquilo que é místico daquilo que realmente é espiritual. Vamos lá então? Sim. Podemos? Sim. Vocês estão aí vendo o slide? Está projetado? Não. Não? Não. Uau, mas de novo. Esqueci, desculpa. Rapaz, é novo aqui, tem que dar uma... Tá começando agora. Agora sim, né? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Características do testificar do Espírito. Algumas características. Nós vamos desmistificar. Tá tudo bem aí? Tá. Olha só. De todas as percepções do nosso espírito, do espírito humano, tá? Certamente o testificar do Espírito é a mais importante, porque também é aquela mais assim sensível, vai exigir uma sensibilidade muito grande da nossa vida, da nossa parte. Esse testificar é muito o que algumas pessoas chamam de um testemunho interior. Eu não sei explicar, eu só sei que é algo falando dentro do meu coração e me direcionando a uma certa atitude ou ao silenciar. Esse testemunho interior é o testificar do Espírito. Pode ser algo novo, vocês já ouviram falar sobre isso alguma vez? O testificar do Espírito com o nosso Espírito? Não. Tranquilo. Então, eu gostaria... Aqui já está com os versículos aqui, não é necessidade de nós abrirmos a Bíblia, mas eu gostaria que vocês folheassem a Bíblia de vocês depois, nesses dois textos, que é muito claro o que Paulo está falando sobre a lição de hoje. Olha Romanos 8:16. Paulo fala, o próprio Espírito, se está na letra maiúscula, significa que é o Espírito Santo de Deus, tá? Então o próprio Espírito, vocês creem no Espírito Santo, tudo bem para vocês? Sim. Tudo, e aí tá tudo bem? Sim. Vocês creem que foi o próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Então o próprio Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o meu Espírito, para que ele esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está lá no finalzinho do Evangelho, promessa de Jesus. E aí Paulo ele está testificando isso. Olha, o próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito. Isso significa que cada um de nós é um Espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. A primeira aula do curso, tudo bem? Estão lembrados? Sim. Então olha o que Paulo está falando. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, aqui está muito claro. Paulo está falando, olha, o Espírito Santo ele só fala com o Espírito, só a comunicação de Espírito para Espírito. E o Espírito Santo vai testificar com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus.
a revelação de que eu sou filho, de que você é filha de Deus, só é possível mediante a testificação, a revelação do Espírito Santo de Deus. Outro trecho, Gálatas 4:6, próprio apóstolo Paulo falando agora à igreja em Gálatas. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, aqui está em maiúsculo, é o Espírito Santo de seu Filho, maiúsculo também, significa que está falando de Jesus Cristo. Olha só como fica a frase. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo de seu Filho Jesus Cristo, que clama Abba Pai, ou Abba Pai, e no grego é Paizinho querido. Somente através do Espírito Santo é que eu tenho a revelação de que eu sou realmente filho de Deus. Isso o testificar do Espírito só acontece no meu espírito. É algo muito interno, muito lá no profundo. Não está nas minhas emoções, não está nos meus cinco sentidos, não está. Está lá no meu espírito, está bem lá dentro. E só através de um relacionamento, que foi a palavra de ontem no culto, somente através de um relacionamento treinado, aprofundado, é que eu vou ter essa percepção mais aflorada na minha vida. Mas vamos continuar aqui para nós entendermos. Quando o Espírito Santo fala ao meu espírito, normalmente eu não ouço uma voz audível. Isso é o que chamamos de testificar do Espírito, é algo lá dentro. Eu não sei se vocês já sentiram isso, já teve essa percepção, ainda que algo raro, mas lá dentro, no profundo do ser de vocês, uma voz falando com vocês sobre uma situação, e aí vem uma testificação de que realmente não era para vocês fazerem aquilo, ou era para vocês fazerem aquilo, e vocês fizeram aquilo, e lá no fundo sentiram uma graça, uma alegria por ter feito aquilo, porque vocês ouviram a voz dentro de vocês. Já tiveram essa experiência? Sim, né? Na verdade, é uma paz que transcende, né, no coração. Uma paz, né? a paz como nosso árbitro, como nosso juiz. Essa é uma das formas de testificar. Mas olha só que interessante. Trata-se de uma completa convicção a respeito de algo. O testificar do Espírito vai trazer uma completa convicção. Algo que você não precisa de ninguém para confirmar com você, é algo muito interessante. Não tem ninguém confirmando com você que é para fazer aquilo. Não tem ninguém explicando para você como fazer aquilo, mas existe uma convicção dentro de você que é para fazer aquilo daquela forma. É uma completa convicção a respeito de algo. Você sabe que sabe, mas não sabe como sabe. Apenas sabe que é assim no seu espírito, é algo dentro falando com você. A pergunta é: como posso discernir a voz desse testemunho interior? E aí a gente vai ter 7 características que vai nos ajudar a testificar quando isso é do Espírito Santo e quando não é. Primeiro, testificar do Espírito é diferente de um pensamento ou raciocínio. Acabei de falar que não está nem na nossa alma, não está no âmbito da alma, não está no âmbito almático e nem no âmbito dos 5 sentidos. O testificar do Espírito é diferente de um pensamento ou raciocínio. O testificar do Espírito não é o conhecimento mental ou raciocínio lógico. Ele não se baseia na lógica. Ele não se baseia numa informação de nível mundo.
Se o que eu estou tendo é apenas uma ideia engenhosa, não tem problema nenhum, tá? Só não posso atribuir isso a um testemunho interior, ao Espírito Santo que está falando comigo, quando na verdade é simplesmente uma ideia que eu estou tendo. É algo natural, algo natural. Porque senão eu tenho que tomar cuidado, irmãos, de eu não espiritualizar tudo, tá? Porque às vezes por falta de uma maturidade espiritual, eu acabo espiritualizando tudo. Eu coloco tudo na conta do Espírito, como se eu estivesse assim, me eximindo de qualquer tipo de culpa, de responsabilidade. Eu fiz porque o Espírito mandou. Eu fiz porque eu senti no meu coração. Quando na verdade a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, quando na verdade é baseado às vezes em alguma emoção nossa que está ferida, e eu coloco na conta do Espírito. E não é. Já teve momentos na igreja em que a pessoa caiu como se estivesse endemoniada, nós oramos por ela e depois de um tempo não tinha demônio nenhum, era uma forma dela querer chamar a atenção do marido que estava lá. Eu chamei o marido no canto, perguntei se estava tudo bem, o marido contou um pouco do que estava acontecendo na casa deles, percebi que ali não tinha nenhuma manifestação demoníaca, pedi para que a pessoa se levantasse, e a pessoa brava comigo se levantou. Outras pessoas da igreja ficam bravas comigo porque tudo eu levava, não acreditava em nada. Não é assim. Se eu não tenho discernimento, querido, eu espiritualizo tudo. E aí vira um circo. Se você tem discernimento, você vai saber andar naquilo que é espiritual e diferenciar daquilo que não é espiritual. Tudo bem para vocês? Sim. Faz sentido para vocês? Sim. Então isso é muito importante eu entender o testemunho interior. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai errar e sempre vai me conduzir para um caminho correto. Segundo ponto, o testificar do Espírito não é uma sensação física. Eu não vou ter uma sensação física, não é um arrepio. Tem muitas pessoas que eu senti um arrepio da espinha de baixo para cima, de cima para baixo, do lado ali, então... Não, nem sempre é assim. Há momentos que pode acontecer, mas não é via de regra. Não é uma constância e também não é uma cartilha. Eu não preciso ter uma sensação física, já que o testemunho é interior. Tudo bem? Sim. Então aqui nós estamos assim, desconstruindo alguns pensamentos místicos. Oi? Assim fica difícil, né? Assim fica difícil? Por que, Silvia? Não é isso, não é... É por isso que o curso chama maturidade no espírito. É complicado, porque assim, hoje a gente vive muito de internet, a gente vê muita coisa pela internet e por não termos experiência própria, a gente imagina que aquilo então é uma forma de se manifestar. O que eu quero falar é que eu preciso desenvolver o meu ouvido espiritual para que eu possa discernir a voz do Espírito de uma forma correta, tá? De uma forma correta. O grande problema hoje é de que tudo é espiritualizado e que tudo vira um circo, verdadeiramente um circo. Uma quantidade enorme de profetada que destrói famílias, que destrói vidas, faladas por pessoas desorientadas espiritualmente e recebidas por pessoas mais desorientadas espiritualmente ainda. Quando era para ser uma verdade, está sendo um motivo de chacota para os de fora, porque não há um discernimento correto daquilo que é realmente do Espírito Santo. Então, cabe a nós tratarmos isso de uma forma assim muito séria. E faz todo sentido essa pergunta, esse comentário seu, Silvio. Fica difícil? É difícil mesmo. É difícil mesmo. A ponto de ser tão simples que vai acabar dando um nó na minha cabeça. Então quer dizer que é o Espírito Santo falando no meu coração de uma forma tão simples assim? Sim, tão simples assim. Mas vai dar certo. É tão difícil que acaba sendo muito simples.
simples. Ou é tão simples que acaba sendo difícil. Olha só. O testificar. Oi? Então vamos ver aí, olha o ponto 3. Ai, meu Deus. O testificar 2, talvez eu seja um mau professor, pode ser isso também, tá? Pra você. O texto, é que na minha cabeça, às vezes... É fácil identificar, mas no meu caso, eu tenho dificuldade quando às vezes porque já passei por essa situação. Claro que já passou. Já passou, mas olha só. O testificar do Espírito é melhor identificado quando eliminamos as outras vozes. É mais fácil eu aprender quando não é o Espírito Santo falando comigo, eu já descarto de imediato, que daí eu já fico mais aguçado para ouvir única e exclusivamente ele. Mas olha só o que o autor do livro aqui fala. Pessoas imaturas misturam seus preconceitos pessoais, gostos e preferências como algo divino. E sempre que são contrariadas, dizem que o Espírito Santo está triste. Elas não têm o testemunho do Espírito, mas apenas suas próprias emoções. Já ouvi muito disso também, tá? A pessoa está contrariada de não estar sendo feita a vontade dela. E aí ela fala, olha, o Espírito Santo está falando no meu coração que é para fazer assim. Opa, mas espera aí, só para que a vontade dela seja feita. Então eu tenho que ter cuidado em não espiritualizar tudo e não achar que tudo é do Espírito. Porque senão eu estou sendo vítima ou alvo de gostos e preferências de pessoas que estão imaturas na fé, que não sabem discernir quando é o Espírito falando e quando não é, e acaba entrando num redemoinho e confere e fala para vocês, tá? Até casos de divórcio já ouviu por questões de palavras mal faladas em nome do Espírito Santo, quando não tem nada de Espírito Santo falando, é simplesmente pessoas imaturas falando que é o Espírito Santo falando com elas, quando não é de verdade. Eu só preciso entender. A primeira forma de eu identificar quando é o Espírito Santo falando no meu coração. Tudo bem até aqui? Sim. Ponto 4. O testificar do Espírito é uma sensação de paz. A Dai acabou de falar e nós já vimos em outras partes também. A paz é o meu árbitro, é o meu juiz. Sempre quando o Espírito Santo vai falar no meu coração, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, a paz. A paz do meu coração. O testificar do Espírito é uma consciência de paz. Saber que o meu Deus está falando comigo, está me orientando, então eu estou em paz. É a paz de Deus que está além da minha compreensão, do meu raciocínio, da minha lógica, da minha sensação física. É a paz. A paz, ela me orienta no caminho a seguir. Não entendo porque eu estou sendo levado a fazer aquilo. Não entendo porque aquilo está uma decisão que eu estou prestes a tomar. Será o Espírito Santo me conduzindo. Vai contra o meu raciocínio humano, no normal eu não faria, eu não agiria daquela forma, mas eu estou em paz no meu coração. É a principal forma de eu identificar que é o Espírito Santo falando no meu coração. Aonde não há paz, não há voz do Espírito Santo no meu coração. Tudo bem até aqui? Sim. No estudar, vocês fizeram alguma anotação, alguma observação desse material que vocês gostariam de compartilhar? Não, então, na verdade, eu coloquei que a paz que transcende o nosso coração, né? Se você não sente essa paz, Perfeito. é que com certeza não é o Espírito Santo, né? Exato.
Muito bem, é isso mesmo. Continuar aqui só. O testificar do Espírito é uma forte convicção. Realmente é algo forte que fica na minha, como se fosse na minha cabeça, fica no meu íntimo, no meu coração. Ele me incomoda, mas ao mesmo tempo está ali, eu estou em paz. Mas é uma convicção para o meu coração e que eu não descanso enquanto aquilo não é obedecido. Quando você recebe testificar, você apenas sabe que sabe, mas não sabe como você deve saber aquilo. É uma convicção que não tem origem nos fatos e nem nos arrazoamentos da mente. Não tem origem, eu não estava falando sobre aquilo, eu não vi nada a respeito daquilo, não tem nenhuma ligação com algo natural meu. Você está numa farmácia, encontra uma pessoa num corredor e Deus fala com você tão forte, vai falar para aquela pessoa que eu a amo e que eu não a esqueci. Eu tenho a vida dela controlada na minha vida. Maluquice, no raciocínio normal você jamais faria isso. Foge do seu controle, foge do seu habitual, foge de tudo que é natural. Mas você está convicto de que é Deus falando com você e você está em paz. Você sabe que você vai ser apenas um canal. Você nem se preocupa com um mico, porque você precisa apenas entregar aquela palavra. E você chega e fala com aquela pessoa. Do nada, pode ser que a pessoa não entenda, ou ela faz de conta que não é com ela, mas se foi Deus que falou para você falar, pode ter certeza de que aquela pessoa sabe do que se trata. Mas isso é algo que vai além da minha convicção, não está no meu razoamento mental, não está no meu natural, e isso também é só um exemplo que eu dei, tá? O testificar do Espírito, ele é repetitivo, ele fica na minha mente até que o testemunho interior é a voz do Espírito Santo a respeito de algo, e isso pode se repetir muitas vezes. As coisas de Deus são constantes e permanecem. Olha de novo aqui o mesmo trecho de Paulo aos Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitas vezes, não sei se vocês já tiveram a sensação, já aconteceu comigo, eu estava dormindo e à noite eu ouvi, não sei explicar, tá? Mas eu só estou comentando com vocês, não é regra também. Mas eu dormindo, eu ouvi a chupeta de uma criança cair no chão. Acordei, lógico, meus filhos já eram grandes ali, o Gabriel estava dormindo, o Matheus não tinha nascido ainda. Eu fui no berço do Gabriel, não era ele. Aí eu fui para a sala e comecei a orar por uma família, por um casal que Deus colocou no meu coração. Orei, entrei em guerra espiritual por eles. Alguns que um dia ou 2 dias depois eu compartilhei essa experiência com alguém próximo a esse casal e confirmou que naquela mesma madrugada eles estavam discutindo muito e que a criança, uma filhinha deles, estava presenciando a briga. Naquela mesma hora que eu me levantei para orar. Agora, isso não é normal, não tem explicação, mas eu não consegui dormir enquanto eu não me levantei para ver qual era o barulho daquela chupeta caindo no chão. Não explicam, nunca mais aconteceu isso. Não é normal, não é repetitivo. De uma forma assim que acontece várias vezes. Mas assim, que fica ali até que você levante e obedeça. Deu para entender? Sim. Então é algo assim muito pessoal. Você ser levado pelo Espírito Santo a fazer algo que no normal você não faz. Não está na sua mente, no seu normal. 7º ponto.
O testificar do Espírito é um conhecimento inexplicável. Inexplicável. O Espírito Santo, ele intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis. Depois de ter ouvido a voz do Espírito várias vezes, você começa a saber o que fazer. Eu nunca mais tive aquela experiência de ouvir uma chupeta caindo de madrugada, mas muitas outras vezes eu parei o que eu estava fazendo para orar por pessoas que Deus colocava no meu coração naquele momento. Aí eu já consegui identificar o que Deus quer de mim naquele momento. Não precisou mais que algo repetisse, mas eu consegui entender o que Deus queria de mim naquele determinado momento. Tudo bem? Sim. Ficou dúvida ou deu para esclarecer um pouco? Não, deu sim. Depois de ter ouvido a voz do Espírito várias vezes, você começa a saber o que fazer. Ele cria em você um saber. É Deus me chamando para orar. É Deus me chamando para jejuar. É Deus me chamando para orar por determinada pessoa pessoalmente. Você começa a saber o que Deus quer de você depois de um certo tempo. Faz sentido para você, Silvia? De verdade? Não é identificação, não. Porque, assim, nas minhas experiências, mas é que você está falando, né? Maravilha. Algumas proteções contra os erros. Isso é muito bom para que eu possa me proteger. Muitos costumam pensar que tudo aquilo que sentem nas emoções da alma procedem de Deus. Isso é um erro, tá? Nem tudo que eu sinto na alma procede de Deus, nem tudo. Às vezes é uma emoção que eu tive durante o dia, algum trauma, algum gatilho emocional que não foi tratado ainda. Um crente almático, ele tem muitas emoções, mas nada sabe sobre o Espírito. Um crente que é movido pelas emoções da alma, ele tem muitas emoções, mas não posso falar que tudo é do Espírito. Às vezes nada, às vezes muito, mas pela falta de experiência, pela falta de maturidade, eu não consigo discernir o que se trata. Essa direção se alinha com os atributos de Deus? Para algumas perguntas que eu posso fazer, tá? Essa direção se alinha com o caráter de Deus? Algumas coisas que é normal da parte de Deus. O que é da parte de Deus? Perdão, misericórdia, graça, segunda chance, cura, libertação, livramento, edificação, correção. Isso faz parte dos atributos de Deus. Mas expor uma pessoa, uma vergonha, não faz parte. Vingança, não faz parte. Dar o troco, pagar o mal com o mal, não, isso não faz parte. Não é compatível com o caráter de Deus. Então já descarto que isso não vem de Deus. Tá? Segundo ponto, proteção contra os erros é bíblico. Aí você já mata, tá? Para mim, é que essa apostila não fui eu que escrevi, veio lá de Goiânia. Mas para mim eu colocaria o ponto B aqui como primeiro. Tá? Primeira coisa, o Espírito Santo está falando no meu coração. Aí eu não sei se é o Espírito Santo falando comigo. É bíblico. A Bíblia me autoriza. Se você deseja fazer algo claramente contrário a um princípio bíblico, com certeza isso não vem de Deus. Já mata aí já. Desejar algo que não é meu, sentir inveja, contenda, porfia, mentira, não vem de Deus, já descarta. Se você sente paz para fazer algo claramente contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, pode ser um sinal que ainda não nasceu de novo. Então não tem nada a ver. Se não é bíblico, esquece, deleta, pronto. O Espírito Santo jamais vai me orientar a fazer algo que é contrário à palavra de Deus.
Por isso é muito importante eu me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e lá começar a ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito da palavra, ele me orienta na palavra. E depois, como a gente vai ouvir agora, vai ver na segunda parte da aula, como me comporto com coisas que não estão na Bíblia. Como é que eu vou andar, as decisões que eu vou tomar, em algo que a Bíblia não fala se é certo ou errado. Como é que eu vou me comportar, como que eu vou agir. Mas se a Bíblia fala o que é certo e o que é errado, acabou, nem tem que orar. Ponto C. Essa é uma decisão sábia? Então vamos lá. Primeiro, é compatível com o caráter de Deus? Segundo, é bíblico? Terceiro, é uma decisão sábia? O Senhor Jesus disse para sermos sábios como as serpentes. Quando é que aplica? Olha, faz parte do caráter de Deus, é bíblico, mas pode não ser uma decisão sábia. Como isso pode ser possível? Alguém pode me dar um exemplo? Eu vou tomar uma decisão. É uma decisão que faz parte do caráter de Deus, não entra em confronto, e a Bíblia não condena. Mas mesmo assim pode não ser uma decisão sábia. Quando isso se aplica? Era isso que eu ia te perguntar agora. Oi? Era isso que eu ia te perguntar agora. Olha só, então eu sou ligeiro. Me responde então, Silvia. Eu ia te perguntar assim, ó, quando você pede uma orientação para Deus, tomar uma decisão, como que você sabe qual que é a resposta que está dando? Boa. Sim, mas só para responder a pergunta que eu fiz. Não é contrário ao caráter de Deus, eu vou dar uma decisão, só usando como exemplo. Não é contrário ao caráter de Deus e a Bíblia não condena, mas não é uma decisão sábia. E que momento que eu aplico isso? Quando não é a hora. Por exemplo, a Bíblia não me condena e não infringe o caráter de Deus. Mas não é o tempo certo para eu tomar essa decisão. Eu posso, se eu me preparar um pouquinho melhor, eu vou tomar uma decisão no momento certo e vai ser melhor para mim. Se eu tomar essa decisão agora, não vai ser sábio porque eu não estou completamente preparado, sei lá, para um cargo, para um tipo de emprego que eu não me preparei. Não é contrário ao caráter de Deus e a Bíblia não me condena. Mas por eu não estar preparado, aquilo pode não ser uma decisão sábia. Faz sentido para vocês? Sim. Sim? Sim. Quarto ponto. Essa direção está em linha com seus dons e habilidades? Aí vai mais um pouquinho para a gente responder a pergunta da Silvia. Por que Deus mandaria você fazer algo completamente fora da sua experiência? Ou quais são os seus talentos? Todos nós nascemos com talento e todos nós temos aptidão para fazer algo com excelência. E geralmente é nessa área que Deus vai nos usar. Ou, de outra forma também, quando geralmente vem o mesmo problema para nós resolvermos. Constantemente, parece que está escrito na nossa testa, solucionador de tal problema. Parece que constantemente vem pessoas com aquele mesmo problema para compartilhar com você. E você fala, meu Deus, por que todas as pessoas vêm falar a mesma coisa para mim ou só surge a mesma situação para eu resolver? Pode ser que você tenha um talento para solucionar essa dor de alguém. E Deus quer te usar nisso até mesmo de forma profissional. Tudo bem? Sim. Mas se eu tenho um talento, por exemplo, eu sou vendedor desde os 14 anos de idade. Então a minha experiência é na venda, é conversar com pessoas. Deus vai me mandar fazer programação de inteligência artificial agora. Eu não tenho a menor aptidão para isso. Por que Deus ia me mandar para fazer isso
se eu não tenho, não é totalmente fora da minha experiência. Eu posso vender o serviço de algum programador, mas eu em si não sei programar. Não é a minha experiência. Por que Deus iria me mandar fazer algo que eu não tenho aptidão nenhuma para isso? Não tenho dom para isso hoje. Pode ser desenvolvido, mas vai levar muito tempo. Mas hoje não faz parte do meu radar. Tudo bem? Sim. Faz sentido? Sim. Quando o Senhor Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. E Jesus fala: Pedro, você vai deixar de pescar peixe para começar a pescar gente. Você percebe que não houve uma mudança tão grande? Ele iria continuar pescando? Sim. Porque estava dentro do talento dele, dentro da experiência dele. Olha, Jesus ali. Jesus podia falar: Pedro, olha, você pescou peixe, mas agora você vai construir carroça. Não tem nada a ver. Não era a aptidão dele. Então é melhor Deus canalizar aquela experiência, aquela aptidão de Pedro em prol do reino de Deus, porque aquele talento era o próprio Deus deu a Pedro. O próprio Deus deu a Pedro. O Wilson tem o talento de reparar coisas que se quebrou. Então, aí o Wilson pode muito bem ser um pastor, que ele vai orientar pessoas a reconciliar coisas que estavam quebradas na vida delas. Faz todo sentido, só vai trocar de peça de carro para a vida de pessoas, mas o processo é o mesmo. Pega o que está errado e faz funcionar direitinho. É a mesma coisa. Perfeito? Percebe? Sim. É a mesma coisa. Há sempre uma relação entre dons espirituais com dons naturais. Qual é o talento seu? Fala aí, nós estamos em 3 hoje. Qual é o principal talento visível na sua vida agora? Fala para mim aí, Wilson, Dai e Silvia. Eu já falei o meu. Qual é o principal talento visível na vida de vocês? Pastor, no meu caso, eu não consigo entender essa forma que o senhor passou. Sem problema. Assim, a parte da manutenção, sim. Mas como pastor pregar e eu não consigo ver essa habilidade para mim, entendeu? Não, sim, mas qual o talento seu, o principal talento seu hoje? Eu acho que é a parte de reparação mesmo, conserto, parte financeira, na verdade. Você tem talento em administrar. Isso, exatamente, administração. Perfeito. Dai, qual o talento mais visível na sua vida? Olha, pastor, eu acho que é na área da educação, tá? De passar algo para as pessoas. Compartilhar conhecimento. Eu trabalhei, na verdade, 10 anos com você, assim, mais até, né? Gostava, sim, do que eu estava fazendo na parte administrativa. Sim. Mas eu não me encontrava. Uhum. Entendeu? Daí quando eu voltei para a sala de aula na educação especial, Uhum. eu me encontrei. Então eu gosto de orientar, de estar próximo das pessoas, ajudar. Entendeu? Então, assim, nessa área que eu estou hoje, eu me encontro muito. Ótimo. Silvia, qual o talento mais visível na sua vida? Eu acho que relacionamento. Relacionamento? Você se vê como um talento na sua vida, relacionamento. É um dom seu. Você consegue quebrar barreiras e fazer contato com facilidade? Sim. Um relacionamento com relações públicas. Mas mesmo que a Thay falou, parte de apoio, orientação, saber explicar as coisas para as pessoas, eu acho que é. Ótimo. E aí a última pergunta para nós encerrarmos essa aula. Existem outras pessoas maduras que confirmam essa decisão, isso que vocês acabaram de falar? Existem pessoas maduras
que confirmam a decisão. Aqui, por exemplo, vocês falaram para mim das suas aptidões, tá? Mas só voltando um pouquinho atrás, você vai tomar uma decisão dentro daquilo que, querendo Deus falar com vocês buscando saber se é o Espírito Santo falando com vocês ou não. Existem pessoas maduras que confirmam essa decisão que vocês vão tomar. A pessoa sábia jamais rejeita o conselho de pessoas mais experientes e sábias que elas. E baseado no talento que vocês compartilharam também, existem pessoas que confirmam que realmente esse talento é visível na vida de vocês? Alguém já falou e fala, Wilson, rapaz, você nasceu para administrar. Cara, você tem talento para isso. Dai, alguém chegou e falou para você, Dai, você nasceu para compartilhar, você nasceu para educar, é o seu chamado de vida. Silvia, alguém falou para você, falou, Silvia, você nasceu para fazer isso, você encurta pontos, você encurta distância, você consegue criar pontos onde não existia no relacionamento. Aí eu deixo para vocês pensarem um pouquinho e vamos tomar uma água, vamos no banheiro, depois a gente volta no outro link que eu vou colocar no grupo. Tudo bem? Certo. Obrigado, até já. Até.